dos colonizadores, mas por que eu não posso ensinar o português, categoria proposta por Lélia Gonzalez, né? A língua portuguesa atravessada, né, por todas as nossas heranças culturais das línguas africanas. Por que não estudamos as línguas indígenas? Né? Então, o Gabriel Nascimento, em Racismo Linguístico, ele vai falar sobre os epistemicídios sofridos, né, diante do processo, né, colonizador. Então, gente, avançando, né, a questão da diferença colonial, né, que ela continua trabalhando com essa categoria. Aqui, na página 942, tem uma parte super interessante em que ela vai apontar as contribuições de outras intelectuais, de outras feministas que foram importantes para que ela pudesse, né, estar motivada a fazer, né, essas articulações teóricas e essa própria crítica, né, essa própria crítica ao pensamento decolonial, né, e ela lançar, né, que esse pensamento decolonial ele deve, né, ele não poderia apagar a categoria do gênero. E, a partir disso, ela vai caminhando para pensar esse feminismo decolonial. O sistema de gênero é não só hierárquico, ele não só hierarquiza, mas o sistema de gênero é não só hierárquico, mas racialmente diferenciado. E a diferenciação racial nega humanidade e, portanto, gênero às colonizadas. Irene Silverblatt, Caroline Dian, Maria Esther Pozo e Johnny Ledesma, Pamela Cala, Nina Lauri, Silvia Marcos, Paula Gunn Allen, que vai ter também um grande reflexo dentro da escrita aqui de Lugones, dentro dessas considerações. Leslie Marmo, Silco, Felipe Guamã, né? Eu acho que são teóricos da decolonialidade. São teóricos e teóricas da decolonialidade. Felipe Guamã, Poma de Ayala e Oyeronke Oyenhumi, entre outros, permitem-me afirmar que o gênero é uma imposição colonial e ele deve estar figurando dentro desse pensamento decolonial, né? Não apenas por se impor sobre a vida vivida em sintonia com cosmologias incompatíveis com a lógica moderna das dicotomias, mas também por habitar mundos compreendidos e construídos. E conforme tais cosmologias animaram o ente entre outras em resistência a partir da diferença colonial e em sua tensão extrema, né? Importante isso que ela coloca. E aí, na página 943, né, 944, né, ela continua, né, fazendo essas considerações. Ela vai falar que essas resistências, que essa diferença colonial desses despossuídos, ela vai construir, ela vai estabelecer um locus fraturado. Na página 943, o locus fraturado inclui a dicotomia hierárquica que constitui a subjetificação dos e das colonizados e colonizadas, mas o locus é fraturado pela presença que resiste à subjetividade ativa dos e das colonizados e colonizadas contra a invasão colonial de si próprios e de si próprias na comunidade. Desde o habitar-se a si mesmo e a si mesmas, vemos aqui o espelhamento da multiplicidade da mulher de cor nos feminismos de mulheres de cor, né? Ela vai falar que esse locus fraturado, ele faz parte, né? Faz parte desse território de intensas instabilidades, e que essas estabilidades, elas são permeadas, voltando que eu já falei anteriormente, elas são permeadas por resistências, né? Eles tomam
a importância da distinção nítida quando nos diz que a modernidade tenta controlar ao negar a existência, o desafio da existência de outros mundos com diferentes preposições ontológicas, de ser, de existir. A modernidade nega essa existência ao roubar-lhes a validez e a coexistência no tempo. Esta negação é a colonialidade. Ela emerge como constitutiva da modernidade. Então, ela cada vez mais ela reforça, né? Ela reforça esses elementos desse sistema mundi moderno colonial, né? A partir dessas negações, desses apagamentos e desses silenciamentos das existências, dos conhecimentos, dos saberes, das epistemologias, dentro das opressões, das relações de poder, né? E deixa eu continuar, né, gente? Colonialidade sempre vai estar aliada à própria modernidade, né? Deixa eu ver aqui. Na página 944, ela vai falar sobre a colonialidade do saber, né? Como as nossas linguagens, né, elas são atravessadas por essas colonialidades, né? Por esses padrões, né, eurocentrados em termos do saber. Então, o que é científico e o que não é científico? Essa também é uma discussão muito grande, muito extensa, né? Dentro das nossas próprias instituições educacionais, né? Então, por muito tempo, essas epistemologias outras, elas foram alçadas a categorizações inferiores, a categorias menores, né? Do que não é científico, né? É a colonialidade sobre a questão do próprio conhecimento, né? Então, é uma invisibilização, é um epistemicídio. A colonialidade do saber, ela se apresenta também na forma de apropriação cultural, por meio da estereotipação dos conhecimentos e da cultura, né, dos colonizados e dos subalternos. Esses estereótipos são utilizados, né, para a reprodução da linguagem de que há o civilizado. O civilizado é o racional e o irracional é o que não está alçado à categoria da civilização, né? O civilizado sempre será o superior, né? Reiterando a própria questão da dominação racial, né? Como ela coloca, né? A colonialidade do saber é a apropriação cultural, né? Apropriação e ocultação da cultura dos colonizados, né? Então, isso é muito importante também, né? Aqui ela vai fazer também, na página 944, ela vai fazer também uma importante chamada aqui, relacionada aqui ela vai estabelecer, né, um diálogo aqui com Filomena Miranda, né, com algumas pesquisas relacionadas aos povos, né, indígenas, e ela vai atrelar isso à questão da linguagem, que a própria questão da tradução, né, de determinadas categorias, de determinados termos e palavras em uma língua, por exemplo, dentro da língua indígena, né, e até na linguagem, né, dos nossos colonizadores europeus, muitas vezes categorias, né, eurocêntricas, né, na língua, né, na cultura francesa, na cultura inglesa, na cultura norte-americana, que são bases do conhecimento, né, aqui das nossas epistemologias no Brasil, muitas das vezes elas não conseguem o quê? Traduzir e abarcar muitos problemas e situações que nós temos em nossas relações e em nossa sociedade. E muitas das vezes a gente fica tentando, né, alargar esses conceitos, essas categorias, e elas não respondem. Muitas das vezes elas não conseguem responder por completo as nossas realidades, porque as nossas realidades elas são muito específicas, né? As nossas resistências,
né? Então, ela aqui vai falar aqui, né? Conversando com Filomena Miranda, perguntei a ela sobre a relação entre os Ayamará, Kiamana e Utiana, ambos frequentemente traduzidos como viventes. Sua resposta complexa relacionou Utiana como Uta, residir coletivamente na terra comunal. Ela me disse que não se pode ter Kiamana sem Kiamana sem Utiana. Segundo ela, quem não tem Utiana está Waka e pode virar Miste, né? A minha posição é que traduzir Xaxa e Warme como homem e mulher, então ela alia esses termos, né, das culturas, né, indígenas a esse sistema, né, esse sistema esse sistema hierarquizado de gênero, que pensar em uma outra cultura limitando as nossas formas de pensar, as nossas categorias, as nossas hierarquizações, uma outra cultura, nem sempre, em grande parte das vezes, isso não dá certo, né? Em grande parte das vezes, a experiência cultural de outros povos, né, de outras culturas, ela não se encaixa de forma perfeita com a nossa realidade, eurocentrada, de bases cristãs ocidentais. Então, as determinadas filosofias africanas, né, mesmo que bastante recortadas por esse olhar eurocentrado, muitas das vezes elas, em grande maioria das vezes, elas não se aliam, elas não se coadunam, né? Então, é basicamente isso aqui. E aí, os outros tópicos é a questão da diferença colonial, ela volta, né, com essa crítica mais contundente, né? Agora aqui, a Walter Mignolo, ela falou anteriormente em Quirrano, ela cita Quirrano, né, quando ela vai fazer as considerações dela sobre outros tipos de colonialidade, e aqui ela faz uma crítica contundente, né, a Mignolo, né? Eu tinha falado de Quirrano aqui anteriormente, né? Eu tinha até pulado e vindo aqui para Quirrano, e agora ela vai falar sobre Mignolo, né? Esse semiólogo argentino, né? Em histórias locais e projetos globais, né? Então, ela vai fazer essa crítica, né? A partir dessa categoria, né? Da diferença colonial, né? Que segundo Mignolo, o seu significado torna-se aberto. A diferença colonial não é definida em histórias locais. De fato, uma disposição definidora não é bem-vinda na introdução de Mignolo a esse conceito. Assim, conforme apresenta algumas citações do texto de Mignolo, não estou introduzindo como uma definição da diferença colonial. Ao invés disso, a partir da complexidade do seu texto, essas citações guiam minhas ideias sobre resistência à colonialidade de gênero na diferença colonial, né? Então, Mignolo, quando ele vai dentro dessa sua obra, dentro desses escritos, né? Ele vai ser criticado por Lugones, né? Principalmente a partir, né? A partir desses questionamentos que ela faz sobre a colonialidade de gênero, né? A colonialidade de gênero. Aqui tem variadas partes interessantes, né? Na página 946 também, né? Em que a colonialidade de gênero, a categoria gênero em si, né? Que está intimamente colada com a modernidade, ela também vai passar assim de uma forma que ela não vai identificar, né, esses agentes da resistência,